nós adoramos te adorar, Senhor Deus, como bom soltar a nossa voz, entregar o nosso coração em louvor, sentir a sua presença. Deus, obrigado pelo fôlego de vida que nos proporciona te adorar com os nossos lábios, com as nossas canções, Senhor Deus. Na tua presença linda, Pai, nós queremos te adorar, compartilhando, Senhor, da tua verdade, da tua palavra. Então, Pai, nos ajuda a ter um tempo intenso, integral com o Senhor. Esteja conosco, tira de nós, da nossa mente, distração. Hoje é um dia quente, isso nos incomoda, mas nos dá um tempo onde não venhamos a perceber o calor, o incômodo. Tira de nós toda a agitação, para que aqui estejamos, Pai, contigo, na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Não me deixa atrapalhar aquilo que o Senhor tem tratado conosco, Pai. Eu em nada posso fazer, por isso, Pai, por favor, cala o meu eu interior, para que a sua voz venha do alto e saia pela minha boca, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é glorificado quando te servimos, Pai. Assim desejo te servir apesar de mim. Abre o entendimento de cada irmã que está, algo que só as nossas visões e audições para te ouvir e te ver. Deus, nos dá um tempo contigo agora através da sua palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. E essa é a minha oração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, ansiosos, temos experimentado esses domingos de dezembro, que resolvemos resgatar uma tradição antiga que chamava Advento, onde esse período que antecede o Natal era celebrado a pessoa de Jesus através de cada domingo, e se acendia uma vela em cada domingo, são as luzes do Advento. Nós então acendemos ali, cada domingo, uma lâmpada. Primeiro foi a esperança, depois o amor, domingo passado a alegria, e hoje nós vamos acender a luz da paz, encerrando esses 4 domingos do Advento, para então na terça, no dia de Natal, na quarta, no dia de Natal, dia 25, celebrar o Pai das Luzes, o culto das luzes, que é a pessoa que fala sobre a paz, busca a paz. A paz é algo, é um tema falado. Nações buscam a paz, pessoas buscam paz. Isso é algo, é a pomba da paz. Sempre se fala em paz, mas incrivelmente não conseguimos experimentar a paz. O mundo continua cada vez mais em guerra, a miséria, a disputa cada vez parece, a frieza cada vez parece aumentar. E eu, em 2016, viajei com a minha família à Turquia, à Grécia, para ajudar refugiados. Eu me lembro que naquele ano anterior, eu tinha dado aula no curso de missões, e uma professora, diretora de uma escola de São Pedro da Aldeia, falou: Adalberto, se você... eu gostei muito do que vocês fazem, da organização de vocês, você podia falar para as crianças. Aqui nós separaremos uma tarde e nós queremos juntar coisas para que você leve para a viagem e ajudar os refugiados. E foi um tempo bem legal, e eu me lembro que eu fui até aquela escola, e aí eles pararam as aulas todas as turmas da escola de São Pedro pararam, e eu fui tipo um fórum, falei um pouquinho, passei um vídeo sobre o que era a ajuda aos refugiados, o porquê do motivo de povos se deslocarem
dos seus locais. Refugiado não é o imigrante que vai para um lugar ganhar mais dinheiro. Refugiado é alguém que foi obrigado a sair, não queria sair do seu lar, mas para sobreviver, saiu. E aí eu expliquei, mostrei as imagens, e mostrei que o motivo principal da nossa atualidade eram as guerras entre nações. Crianças saindo, fugindo durante a noite, num contexto terrível de perseguição. E na hora que abriu para perguntas, uma das crianças muito pequenas me fez uma das perguntas mais difíceis, irmãos, de responder. Eu já participei de vários fóruns assim de pergunta, viu, Theo? Às vezes a gente vai nos fóruns aí, o pessoal, o cabeção, mas a criança aquele dia me botou na parede. E ela, naquela simplicidade, na inocência típica de uma criança, depois de ver aquilo tudo, virou para mim: mas por que tem guerra? Aí eu olhei para a professora e falei: me ajuda aí, esse negócio é difícil. Por que as pessoas brigam e expulsam uma da casa da outra? Uma pergunta inocente, direta, de uma criança, eu não lembro a idade, era uma criança pequena, talvez de 7, 6 anos, que diante daquele vídeo, dos motivos, né, a diretora desafiou as turmas, né, a separarem, e a gente viajou durante o inverno, casacos e mantimentos ali, basicamente roupas, para a gente levar e doar. E aquela criança, na inocência, me fez uma pergunta difícil de responder: por que tem guerra? Por que, tio, que eles não fazem as pazes? E aí, Júlio, para responder isso? E eu olhei para a professora com muita dificuldade. Paz. Que negócio, que palavra curta e que negócio difícil. Eu nunca esqueci daquela pergunta que eu não soube responder. Tive muita dificuldade ali de como explicar que uma pessoa não consegue tolerar uma outra, quer invadir o seu local, que tanto espaço vazio na terra, porque um quer o lugar do outro. Como explicar para uma criança uma coisa que para nós seria lógico? Olha, você quer um espaço, ocupa um local que está vazio. Por que você quer tomar o lugar de outra pessoa? Eu não soube explicar. Esse é um dilema da humanidade. Paz. A humanidade, ela vive de ciclos. Sempre houveram guerras. E pior, as grandes guerras agora são diferentes. Como houveram, não são diferentes agora. São guerras pequenas, são guerras no segredo, são guerras que estão matando, destruindo. O ser humano não consegue experimentar a paz. Mas veio um tal de Jesus de Nazaré. E ele disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus de Nazaré disse essas palavras no último dia dele, a última noite de liberdade. Ele já tinha ceiado com os discípulos. Ele já tinha lavado os pés dos discípulos. A palavra de Jesus já não estava voltada para esta terra, para esse mundo. Ele já anunciava aquilo que ele veio fazer. Todo o discurso de Jesus era um discurso voltado para a eternidade. Algo muito diferente daquilo que se esperava. Os discípulos não conseguiam entender. Ninguém entendeu. Porque nós, os humanos, somos produtos daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que nós aprendemos. E nosso raciocínio tem a ver com isso. Se eu vejo, eu processo, se eu aprendo, eu processo, e eu racionalizo as coisas. E vem um camarada que disse que a minha paz eu vou te dar, mas não vou te dar do jeito que você espera. Então
não se turbe o seu coração, não fique o seu coração perturbado, porque a minha paz eu vou te dar. Isaías 9, como nós cantamos, um versículo conhecido, o profeta anunciou que Jesus viria, esse Messias viria, e o nome dele seria Príncipe da Paz. Ele diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse versículo continua dizendo que ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías anuncia que o príncipe da paz provocaria paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. E aí, essa profecia de Isaías começa a se associar a algo que nós, que conhecemos Jesus, às vezes perdemos a percepção. A profecia de Isaías anunciou Jesus, o príncipe da paz, que pacificaria algo que não tem a ver com o nosso reino. Olha o que Jesus mesmo fala em João 18:36. O meu reino não é desse mundo. Irmãos, nós temos uma expectativa parecida com os discípulos. Os discípulos conheceram Jesus, caminharam com ele, e toda a expectativa dos discípulos era para um rei neste mundo, um rei que governaria este mundo, um rei que levaria o trono de Davi de novo ao domínio, porque estava dominado pelos romanos. Toda a expectativa dos discípulos em Jesus era essa. E algo que se assemelha conosco, toda expectativa, ou a maior parte da nossa expectativa, ou quando estamos conhecendo Jesus, nós temos expectativa naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, nessa terra, nesse reino, do jeito que a gente vive. Nós criamos grande expectativa nisso. E é interessante que não é errado que você olhe para Jesus e seja atraído primeiramente para Ele, naquela expectativa que Ele possa melhorar a sua vida, que Ele possa resolver coisas da sua vida deste reino. O grande problema é não perceber que a paz que Ele prometeu não é reino. O grande problema é não perceber que se Jesus pode criar uma expectativa de te trazer paz nessa vida, nesse reino, nesse momento, Ele promete uma paz que transcende as coisas desse reino. Porque o reino dele não é este reino. Ele disse isso. Jesus, quando tocou, o rei quando tocou a terra, ele mudou tudo, porque o rei, o Deus, ele encarnou, esteve entre nós. Mas ele não ficou, não por enquanto. A vinda de Jesus veio trazer libertação, veio derrotar o inimigo, libertar o domínio do inimigo, mas não destruiu o inimigo. E essa é a maior dificuldade que nós temos. A nossa visão é semelhante àqueles discípulos, e às vezes a gente se decepciona, porque a expectativa de, olha, a minha vida antes de conhecer Jesus está igual agora. Não melhorou nada. Porque eu tinha grande expectativa que Jesus consertasse as coisas nesse mundo. É como uma criança perguntou para mim, por que tem guerra? Uma pergunta muito retórica, famosa. Se Deus existe, por que Ele não acaba com todo o sofrimento do ser humano? Se Jesus veio, por que Ele não pacifica os povos?
Essa é uma pergunta que nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus para entender que ele, como disse aqui, Paulo disse em Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. O que Jesus veio fazer é trazer paz sobre algo que é muito maior do que uma guerra entre povos. Porque o homem, por causa do pecado, estava e está em rebelião contra Deus. A guerra que existe é porque o pecado impede que nós nos relacionemos com Deus, o nosso Criador. Houve separação por causa do pecado. E o ministério de Jesus, a missão de Jesus, ela veio exatamente para isso. Reconciliar pela cruz, pelo seu sangue, Deus conosco. Porque o pecado não tem solução, é como um vírus. Vírus da gripe todo mundo tem, não tem cura para gripe. Você pode não estar gripado, mas você tem o vírus da gripe. Não tem como curar. E o pecado é isso. Nós temos o vírus, o pecado. Somos pecadores. E por causa dessa contaminação, nós estamos em rebelião com o nosso Criador. Não podemos nos aproximar dele, não podemos nos relacionar com ele. E Jesus veio trazer essa reconciliação pelo sangue. Nós somos pecadores, somos. Mas agora nós temos uma vacina. É como você entrar num CTI com aquela roupa, você por dentro está contaminado, mas por causa da roupa, você pode entrar no CTI e as bactérias que tem na sua pele não contaminam. Você continua sendo pecador, mas você pode acessar agora a presença do Senhor, porque sobre nós está o sangue de Jesus, que nos reconciliou. Irmãos, isso é tão fantástico, tão sensacional, que aí sim deveria nos trazer a paz. Deveria reduzir na nossa mente todas as nossas expectativas desse mundo. Porque esse mundo, ele é rápido, passa. Talvez eu não esteja aqui amanhã, talvez algum de vocês não esteja. Esse mundo terá passado. E aí o que terá importância é se você experimentou a presença de Cristo, reconheceu Ele como Salvador e recebeu essa reconciliação feita na cruz. Você está apto a estar de volta na presença do Pai. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18 e 19, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. O amor incondicional de Deus, Ele nos amou apesar dos nossos pecados. E esse amor pacificou a sua ira, quando Ele pregou o seu Filho na cruz e se agradou em moê-lo, porque éramos nós que deveríamos ter sido crucificados. O pecado causava a nós a cruz merecida, mas Ele pacificou a sua ira, entregando o seu Filho no nosso lugar. E isso nos realmente reconciliou com Ele e nos trouxe a paz. Não há, irmãos, queridos irmãos e irmãs, não há para aquele que está em Cristo. A ira de Deus não está sobre quem está em Cristo. Porque a ira de Deus, por causa dos pecados, ela foi paga na cruz do Calvário. Você pode imaginar, você que volta e meia fala mentira,
Porque tem alguém aí que não mente. Mas você pode imaginar que você é aceito por Deus mesmo você falando mentira, que toda a ira de um Deus santo sobre uma mentira não recai mais sobre a sua vida, que recaiu sobre a cruz, recaiu de tal forma que a entrega do seu próprio filho satisfez a ira dos pecados daqueles que já morreram, do que estavam vivos e dos que iriam viver. Ele pacificou a todo aquele que entender isso e receber essa oferta de graça. Eu fico pensando, como pode alguém não querer Jesus? Porque seria inconcebível não querer Jesus, já que o justo Deus, que não tolera o pecado e é implacável em sua justiça, não recai sobre você o resultado do seu pecado, recaiu sobre Jesus. Por isso ele é o príncipe da paz. Não é porque ele vai pacificar a briga da Rússia com os Estados Unidos. É porque ele pacificou a ira de Deus na cruz. E se a Rússia e os Estados Unidos olharem para isso, entenderem isso e receberem isso de graça, de presente, estarão pacificados. Já está disponível. Ele é o príncipe da paz, porque a paz que ele oferece, nenhum homem, nenhuma nação, nem a ONU, nem ninguém é possível fazer. Por isso que Jesus disse: eu não a dou como o mundo dá. Não se aborreça o seu coração, não se perturbe. Está resolvido. Está resolvido. Nós precisamos entender, como ele disse, que o reino de Jesus não é esse. Nós temos a sensação de que essa terra, que a nossa carne será redimida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ele fará novos céus. Ele te dará um novo corpo. Porque não há redenção para essa terra, nem há redenção para o nosso corpo de carne. Não tem conserto. Não há conserto. Mas a reconciliação de Jesus, ela é tão sensacional e fantástica, que o Senhor nos dará um novo lugar para morar, e um novo corpo perfeito, que não peca, que poderá estar na presença dEle, sem problema, sem dificuldade, com Ele em paz. Essa é a paz. Mas se tudo isso é verdade, por que então nós vivemos ansiosos? Por que então nós nos preocupamos com o dia de hoje, com o dia de amanhã? Por que então não experimentamos essa paz? A Luciana estava falando comigo, sobre, puxa, esse período de Natal, tem muitas famílias que se sentem deprimidas, experimentam um momento triste, porque perderam um ente querido, porque estão longe de algum ente querido, porque estão brigadas sem falar. E para nós que somos cristãos, nós vemos o Natal, mesmo sabendo que não foi exatamente dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, isso para mim não tem a menor importância, importa a gente lembrar que ele nasceu e que chegou. Se foi em setembro, agosto ou foi em dezembro, pouco importa, porque afinal, um mês ou outro, eu já vivo pela eternidade, você também, o que é, se é setembro ou dezembro? Mas afinal a gente se alegra no Natal, porque foi o período que nós separamos para celebrar a chegada deste príncipe, a chegada do rei que tocou a terra. Mas para algumas famílias é um período triste, porque imaginam, talvez a sensibilidade esteja aflorada, tem pessoas que dão comida para moradores de rua, que fazem caridade, e para alguns é um período triste. Mas por que é um período triste? Porque se a gente olhar para Jesus, nós precisamos perceber
que aquilo que ele fez é algo que precisa nos trazer alegria. Precisa pacificar toda essa guerra que tem dentro de nós. Toda essa expectativa que nós temos por acertar coisas nesse mundo, ela tem que ser pacificada pelo entendimento de que a pacificação dele nos abriu o caminho para voltar para a presença de Deus. E que esse momento de vida nessa terra, que nos causa hoje expectativa, vai ser breve, vai acabar. E então em Cristo, nós desfrutaremos uma eternidade sem choro, sem dor, totalmente plenos e satisfeitos pela eternidade. Essa é a pacificação de Cristo, e é por isso que Ele é o príncipe da paz. Observe que, havendo fome, injustiça, corrupção nesse mundo, nós precisamos entender aquilo que Jesus falou: esse reino não é dele. Por isso, toda a nossa expectativa precisa se desviar. Esse mundo não... E é isso. Nós colocamos a expectativa num cônjuge, num filho, num pai, para estar feliz ou alegre. Colocamos expectativa num trabalho, no dinheiro, no relacionamento. Nós colocamos expectativa numa carreira. Nós colocamos expectativa em todas as coisas desse mundo. É por isso que não experimentamos a paz. Nós precisamos nos lembrar quem é o príncipe da paz. Somente encontrar Jesus, a pessoa dele, fará guardar nele o seu coração e o pensamento, como Paulo falou em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você está percebendo o que Paulo fala nesse? Nós temos guardado os nossos pensamentos e o nosso coração nas coisas desse mundo. As nossas expectativas estão sobre as coisas desse mundo. Mas Paulo diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede o entendimento, a razão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Esse é o caminho para você experimentar a paz que excede todo o entendimento. Guardar o seu coração, guardar o seu pensamento em Cristo Jesus. E aí então, você vai experimentar a paz que excede a razão, que excede a paz em meio às lutas, a paz em meio a um diagnóstico ruim de uma doença, a paz em meio a uma frustração amorosa, a paz em meio a uma crise financeira, porque o seu coração e o seu pensamento estão guardados em Cristo, e não naquilo que você pode fazer ou experimentar de um relacionamento, ou de todas as coisas que os teus olhos estão. E eu quero te relembrar 7 eu sou de Jesus, descrito no capítulo de João, que descreve a pessoa de Jesus, porque talvez isso esteja apagado em nossa memória, porque nós estamos tão influenciados por esse mundo, que Jesus parece mais uma pessoa que vai trazer resultados nesse reino. E Jesus vem explicar, e ele fala 7 vezes eu sou, e cada vez que ele fala eu sou, ele mostra uma identidade, uma característica dele. João capítulo 6, ele diz, eu sou o pão da vida, não o pão que alimenta a sua barriga. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, não uma luz que acende e tira o seu medo de escuro. Em João capítulo 10, versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Se você é ovelha dele, entre pela porta, não entre por outra. Ele não está dizendo para você, olha, a porta do emprego, a porta da saúde. É a porta que você deve entrar. Em João capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor,
porque é Ele que te conduz. Não seja conduzido por nenhum outro, senão o bom pastor. O quinto eu sou diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto viverá. Aquele que não tem vida terá nele e nada mais. Se você tem expectativa que a sua vida está morta por causa de alguma situação, olhe para Ele, porque Ele há de dar a vida para você. Você vai reviver. Ele vai trazer você de volta à vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. O sexto eu sou está em João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Nenhum outro caminho. Ele não é uma opção. Ele não se compara com outra religião. Ele é o caminho, o único, porque Ele é a verdade. Todos os outros caminhos são mentira. E por último, o sétimo eu sou, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. Para você nunca se esquecer que você precisa estar nele para dar fruto. Para que você precisa estar ligado nele para sobreviver. Ele é o caminho, Ele é a videira, Ele é a vida, a ressurreição, o pão da vida. Ele é o que traz a paz. Todos os 7 eu sou descrito por Ele no livro de João não tem a ver com esse mundo. Você precisa experimentar esse Jesus, porque Ele está claro. Ele está claro. Nós precisamos acreditar nisso. Eu quero me dirigir especificamente àquele irmão ou aquela irmã que sempre viu Jesus na expectativa de algo nesse mundo. E eu quero desafiar você a orar nessa noite, para você experimentar o Jesus dos 7 eu sou, que Ele mesmo disse no livro de João, no Evangelho de João. Se você sempre olhou para Jesus na expectativa de consertar algo na sua vida, eu quero te desafiar a uma vez, agora, você deixar isso de lado e dizer para Jesus numa oração sincera: Jesus, se você é o pão da vida, me dá vida. Se você é o caminho, me mostra o caminho. Se você é a porta das ovelhas, eu quero entrar. Se você é o pastor, me conduza. Se você é a verdade, se revela a mim. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça. Enquanto nós vamos escutar um louvor, eu quero te pedir para você orar com sinceridade. Porque não vai adiantar você acreditar só no Jesus para essa vida. Você precisa olhar para Jesus, olhando quem Ele é de verdade. Porque Ele que vai pacificar o seu coração, porque Ele já pacificou a ira do Pai. Então você precisa experimentar a paz que excede todo entendimento, mas você só vai experimentar se você tiver um encontro com Ele, o pão da vida, o bom pastor, o caminho, o Deus, o Senhor, o único. Você precisa ter um encontro com Ele. Não encontre com os milagres do Senhor. Os milagres é um caminho para você conhecer, mas você precisa conhecer aquele que faz o milagre, não só o milagre. Encontre com Ele, experimente a paz que excede todo o entendimento. Experimente sorrir em meio às lutas. Experimente sorrir, porque experimentou a certeza de estar com Ele. Curva a sua cabeça enquanto a gente escuta o louvor. Ore com sinceridade. É tempo de parar de não ter paz, porque o príncipe da paz já veio. E Ele já nos deu a paz que excede todo o entendimento.